Quem vai começar, Souza ou Laurinha? Olá, meu nome é Maria Laura e está começando mais um Além dos Muros. Toda semana trazemos um convidado especial para abrir mentes e ampliar horizontes. Hoje temos o prazer de receber ninguém menos que Wagner Dias. Ele já fez parte da nossa história como orientador educacional e hoje atua como diretor adjunto aqui no CCM Areal. Estamos falando do professor Wagner, graduado em História, pós-graduado em Gestão Escolar e atualmente mestrando em Educação. No episódio de hoje, vamos trocar ideias com ele sobre gestão escolar e as dificuldades enfrentadas nessa área nos dias atuais. Em uma conversa que promete provocar reflexões e trazer aquele olhar afiado sobre o papel da escola, da juventude e da transformação social. E o mais bacana, o professor Wagner é daqueles que ouvem, dialogam e motivam. Ele acredita na força da educação como ferramenta real de mudança e vai dividir com a gente um pouco da sua experiência, das suas ideias e da sua visão de futuro. Então já sabe, dá o play, chama os colegas e embarca nessa conversa que vai abrir mentes, aquecer corações e mostrar que o nosso podcast é muito mais que uma gravação. É um espaço de voz, escuta e inspiração. Além dos muros, porque a educação de verdade ultrapassa qualquer limite. Bom dia, professor Wagner. Muito obrigada por aceitar esse convite de estar participando conosco aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão escolar e as dificuldades enfrentadas nessa área. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas, se quiser se apresentar primeiramente, falar alguma coisa. Bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui participando com vocês e dividir um pouquinho do conhecimento, né, falando sobre educação, que é uma ferramenta transformadora. E estou à disposição. A apresentação que vocês fizeram já é suficiente. Bom, professor, você trabalha no CCM Areal, que é uma escola muito renomada aqui na nossa região, uma escola muito grande. Gostaríamos de saber, por você, quais são os principais desafios que a gestão escolar enfrenta no dia a dia, até porque nós sabemos que não é fácil cuidar de uma escola tão grande e tem um peso tão importante para a nossa regional. Uma das maiores dificuldades enfrentadas pela gestão escolar hoje é a falta de profissionais, né, da educação, que vai desde professores até profissionais de apoio, seja por não constar na própria estrutura, né, da escola, do Estado, ou por, apesar de ter a função, né, na estrutura do Estado, não ter profissionais para poder ocupá-las. Então, essa é uma das maiores dificuldades, você gerir uma média de 400 alunos, que é o que a gente tem hoje, né, com uma equipe reduzida. Sem contar que, além dos profissionais que já convencionalmente já é previsto no ambiente escolar, hoje com a demanda que a gente tem, né, a escola assumindo o que se construiu de educação no Brasil, pensando na escola como uma instituição que passou a assumir outras demandas que não só a educação, a gente já tem a defasagem de outros profissionais que deveriam compor o cenário escolar hoje. Então, além dos profissionais que convencionalmente já deveriam estar na escola, a gente tem demanda de outros profissionais. Sim, sim. E como é feita essa articulação pedagógica entre professor, direção escolar? Nós também gostaríamos de saber um pouquinho como é essa conexão entre a diretoria e a gestão militar do nosso colégio, né? Porque o nosso colégio é o Colégio Cívico-Militar e nós gostaríamos de saber um pouquinho sobre essa parceria entre a questão pedagógica e a questão de disciplina do nosso colégio. Bom, esse trabalho de gestão pedagógica propriamente dito, ele é um trabalho feito por várias mãos, né? Professores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais e a direção da escola. Porque a direção escolar hoje, ela assume várias funções dentro desse cenário. Então, o diretor, ele tem a parte administrativa para ele gerir, financeira, de pessoal, de material,
E ainda temos a questão de ter que gerir a parte do ensino pedagógico, que é o mais importante, né? A função da escola existir é essa. Então, esse trabalho ele é feito bem articulado com os professores, e os orientadores educacionais e a coordenação pedagógica lidam diretamente com essas questões. E aí a interação entre os professores e essa equipe é fundamental para que o processo de ensino-aprendizagem ele aconteça. Em relação à questão da gestão militar, a gente tem uma parceria muito boa, né? Acredito que a escola acontece porque a gestão da escola apoia e acredita nesse modelo de escola, nesse modelo de ensino, e a presença dos militares na escola trouxe de volta uma coisa que eu acredito que seja sagrado para você construir qualquer caminho para a aprendizagem, que é a disciplina. Né? Sem a disciplina não tem aprendizado, sem disciplina você não consegue construir conhecimento. Né? Essa coisa de que o aluno moderno ele dá conta de mexer no celular, fazer um texto e trançar um cabelo, isso é mentira. Né? Nada que a gente não coloca foco cresce. Então a disciplina é o primeiro pilar para que a gente consiga colocar foco em alguma coisa para que aquilo cresça. Então a gestão militar contribuiu muito com isso. Gostaria de saber se o Souza Caliandra, que atua na área de gestão militar do nosso colégio, tem algo a acrescentar sobre esse discurso. O Wagner colocou muito bem como é coerente o trabalho entre a gestão militar e os diretores. Né? Sempre deu muito certo, e foi um sucesso da nossa escola, o trabalho entre Carlos, Vitor, Wagner, o Belu, que saiu agora, né? Eu e Caliandro, e os outros militares que passaram pela escola. E sempre foi muito coeso, o pensamento sempre foi muito alinhado, e por isso que a nossa escola deu certo. Né? As escolas cívicas militares elas começaram, eram 11, né? Quando começou o projeto, lá em 2020. Éramos 33 militares, 3 para cada escola quando começou. E por vários motivos, os militares foram saindo, e hoje nós temos 15 militares em 16 escolas. As escolas aumentaram e os militares diminuíram. A gente tem a felicidade aqui de ter essa coerência, coesão, esse trabalho em conjunto muito bem feito. A gente é muito alinhado. E o Wagner, uma outra coisa que o Wagner colocou na primeira fala dele, é que a gente tem, desde o ano passado, a gente já tinha isso pedagogicamente, mas depois a gente colocou no papel, que foi a escola integrativa. Ele falou, a gente quer fazer a parte pedagógica, a gente quer fazer a parte administrativa, só que a gente acaba fazendo outras coisas, que o aluno vem de alguns problemas de casa, né, Wagner? Tem a parte socioemocional do aluno, e como é que você tem visto isso aí, Wagner? Essa parte... Não é uma pergunta que não dá, eu reparei que você falou isso aí. Essa parte, né, é a parte que talvez seja uma das mais desafiadoras, porque a escola, como eu falei, né, assumiu esse papel, essa demanda que também é social, e por isso que eu falei da necessidade de novos profissionais. Eu acredito muito que hoje a educação precisa ter psicopedagogos. A gente tem na escola o Souza, faz um trabalho voluntário, uma formação que ele quis fazer, mas eu acredito que a gente precisaria ter oficialmente dentro do quadro da escola psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais, né? A gente precisa ter de volta a função do inspetor de aluno para ajudar a condução desses alunos, a movimentação desses alunos dentro do ambiente escolar, porque a escola cresceu ao longo dos anos. Se a gente parar para analisar a escola na década de 50, 60, você tem uma escola que ela é pública, mas não é para todo mundo, né? E aí, depois você começa a ter uma escola pública e
que começa um movimento de educação para todos. E aí, na década de 90, principalmente, você tem todo esse movimento das pessoas agora frequentando escola, as leis cobrando, né? Porque antes era de acordo com cada criação, cada família queria mandar filho para a escola, não queria que ele aprendesse a vida da roça e pronto. Então, hoje você tem uma escola que ela é para todo mundo. E aí uma escola para todo mundo, ela é uma escola multifacetada, ela tem várias caras, ela tem vários perfis, ela contempla a diversidade. E para isso você precisa ter profissionais, né, preparados para lidar com essa multiplicidade de pessoas. E foi o que não aconteceu. No CCM, né, principalmente pela ação dos militares com os projetos pedagógicos que são desenvolvidos, a gente consegue fazer esse acolhimento de uma maneira especial, mas não é a realidade de todas as escolas do Estado, né? Nem do país, não é uma realidade das escolas do país. Nós tivemos essa felicidade, né, de ter a vinda dos militares para a escola, não ficou só na questão da disciplina, ficou também na questão dos projetos que eles desenvolvem, preenchendo aí uma lacuna enorme, né, em relação a essas pessoas que trazem suas questões, né, problemas, né, às vezes de cunho financeiro, né, de situações de vulnerabilidade, de violência e emocionalmente. Então, essa escola, a nossa escola hoje está muito preparada para lidar com todas essas situações, dentro das nossas possibilidades. Mas não é uma realidade para todo mundo. Sim, como você mesmo disse, hoje em dia a escola tem um papel de ser algo além da educação. E algo que é uma realidade na nossa escola. Mas isso também envolve a parceria da família, dos pais, dos responsáveis, junto com a dedicação dos alunos, é claro. Então, nós gostaríamos de saber como é realizada essa integração entre escola, família e comunidade dentro do nosso colégio. Bom, dentro da nossa escola, a gente tem, né, os mecanismos já previstos pelo Estado. Né? Com os alunos é a lida do dia a dia, é a conscientização da importância do estudo. Agora a gente tem feito a conscientização da importância do conhecimento. Né? Conhecimento hoje é o novo capital, é dinheiro. Né? Eu falava hoje cedo que tem pessoas na internet dando aula de crochê por R$50 a hora, R$20 a hora, cada um, né, estabelece seu preço, porque é um conhecimento. E aí essas pessoas estão transformando um conhecimento que se perdeu ao longo do tempo. Antigamente, tradicionalmente, as famílias iam passando de um para os outros esse tipo de trabalho manual, mas que se perdeu. E essas pessoas detêm esse conhecimento. E então elas estão vendendo, estão monetizando isso, né? Eles estão fazendo capital com esse conhecimento. Então, com os alunos, a gente faz essa conscientização da importância do conhecimento. Não vai existir mais daqui em diante você apresentar um diploma e junto desse diploma você não demonstrar que você tem conhecimento sobre aquilo que você estudou, sobre aquilo que aquele papel está dizendo. Então, essa conscientização ela é importante para integrar esse trabalho. As reuniões de pais é uma maneira da gente fazer essa integração, essa conscientização dos pais sobre a importância do acompanhamento da rotina escolar dos filhos e do incentivo ao estudo. E fazemos também isso com os professores, né? Dando dicas de atuação, de como lidar, porque a gente vai identificando o perfil das turmas e a gente vai passando essas orientações. Sempre o maior mecanismo para promover essa integração é o diálogo, conversando com os pais, com os alunos e com os profissionais da escola. Sim, e agora eu gostaria de fazer uma pergunta que nem estava no nosso roteiro, mas é uma pergunta até mesmo de cunho, de certa forma, pessoal. Uhum. Mas nós sabemos que você começou na escola como professor, depois como orientador pedagógico e agora está como diretor adjunto. Você poderia nos contar um pouco mais sobre essas transições diárias dentro do nosso colégio? Eu acho que eu fui o único funcionário do Estado que foi promovido, né, na carreira. Então, eu
antes de ser professor, fui policial militar, né? Por isso que eu acredito, né, também nessa educação que tem essa... Promovido mesmo, né? Policial, promovido mesmo. É só o salário que não, né? Mas depois a gente conversa sobre isso. E aí, nessa experiência, nessa transição, quando eu era policial militar, eu não me identificava muito com o trabalho de escala. Para mim era muito ruim, eu me sentia muito preso. Então foi um dos motivos que me levou a sair. E o outro motivo é que eu já era professor formado e cada vez que a gente pegava uma ocorrência, essa ocorrência ficava explícito para mim que aquilo tudo era oriundo de uma ausência de formação. As pessoas não tinham estrutura, sabe? A maioria das ocorrências ocorriam em situações que você via ali um perfil, uma família falida, pessoas falidas, não materialmente, mas na sua existência, na sua essência. Então eu pensei, eu estou na ponta errada, eu preciso ir para o início, né? Vamos para a educação para a gente tentar transformar essas pessoas, essa realidade. E aí vim para a educação. Comecei como professor em 2013, trabalhei no Colégio Coelho Pedroso, lá no Cantagalo. Lá eu fiquei 5 anos. Apesar de ser graduado em História, a minha entrada no Estado, concursado, foi como professor de ensino religioso. Então já foi numa área mais de formação humana mesmo. E aí eu fiquei nesses 5 anos nessa função. E aí surgiu o convite para trabalhar como orientador educacional no Colégio de Bem Costa, no Guilhermina Guinea. E aí eu aceitei esse desafio, porque foi bem no meio da pandemia que esse convite aconteceu. A escola estava precisando lidar com essas questões, né, de presença de aluno, entrega de atividade, né, e a escola tinha poucos profissionais, então eu aceitei esse desafio. E aí quando foi, nesse mesmo período, o professor Januziano me indicou para dar aula aqui no Cívico Militar, e aí eu comecei a trabalhar aqui. E aí aqui também tinha essa carência de orientador educacional. E aí a Carla e o Vitor ficaram me fazendo esse convite um tempo, mas eu estava tão bem lá em Bem Costa que eu fiquei pensando se eu faria essa mudança. Mas como casou muito essa questão do cívico militar, disciplina, foco, determinação, a orientação dos alunos, eu achei um trabalho tão bonito, tão redondinho, que eu falei, não, eu quero fazer parte disso também. E aí eu aceitei vir para cá. E aí trabalhei como orientador educacional, né, até hoje. E aí, com a classificação, a reclassificação das escolas, a nossa escola passou para nível A, e aí nós passamos a ter direito a 3 adjuntos, né? E aí a Carla está na direção, o Vitor, e aí acredito que eles enxergaram alguma coisa em mim e me convidaram para participar agora da gestão da escola. Que humildade, né? Não sei, a gente contribuir de alguma maneira aí para continuar esse projeto, porque eu acredito muito nisso, sabe? Num momento que tem tanta gente descrente da educação, tantos profissionais da educação, e com motivo, com razão, sabe? Eu acho que a gente criou aqui uma ilha, uma bolha que vale a pena acordar e vir trabalhar. Ele falou hoje que o William vai pagar o refrigerante no almoço. Você não pode mais refrigerante não. Porque hoje foi publicado ele como Tijuca. Bom, saiu a publicação. Parabéns. Então hoje o refri é dele. Você percebeu que ele saiu da polícia, né? Porque não se identificava e caiu num lugar que tem 2 malucos que... Tem 2 polícias. Não, mas a convivência na polícia, eu achava ótimo, porque todo dia tinha uma história diferente, todo dia era uma bizonhice de alguém, era uma fofoca, era muito boa essa relação. A fofoca continua, né? Não, inclusive a fofoca eu continuo fazendo parte, porque chega aqui, eu encontro com os policiais na rua, eles me atualizam. Colégio então, também fofoca colégio Não também. mudou muita coisa. Não mudou muita É só coisa. marcar o Wagner, que sempre aparece. Trabalhei com ele, não sei quanto tempo.
Maria Laura, então, para do porcaria. Nossa Eu não Senhora. falo não, isso é mentira. E aí, mas a polícia me transformou em ser humano, eu costumo dizer. Porque eu era uma pessoa que eu acreditava em Papai Noel. Mesmo tendo 20 e poucos anos, em que sentido? Eu achava que a vida era aquilo mesmo, aquele conto de fada que as pessoas contam. E a polícia me mostrou a realidade, de como o mundo funciona, de como as coisas são. E isso foi muito importante para a minha formação. Foi um diferencial. Gostaria de também deixa para falar um pouquinho sobre a Caliandra, porque em uma das nossas conversas, ela também já disse que a polícia transformou muito a vida dela. Eu gostaria de saber aqui nessa mesa, três policiais, se isso é uma coisa praticamente canônica quando você se torna policial. A sua vida é automaticamente mudada? Eu vou ter que ver no Google, ela perguntando. Cara, hoje eu vou pesado agora. Pior que ela não falou isso com a gente antes. Você tem que arrumar o roteiro, Maria Laura. Cara, pra mim, subjetivamente, levando em consideração as palavras que ela fez num caráter tão difícil agora, assim. Pra mim, foi um divisor de águas, já contei a história pra vocês. Existe a Caliandra diante da... Todo mundo já estava na área da educação antes de entrar na polícia. Então, a gente conhecia os dois mundos, a gente sabia dos dois mundos. E eu acredito que, assim como eles tiraram o melhor desses dois mundos e a gente traz para vocês da melhor forma possível. Algo a acrescentar? Perfeito. Muito bom. Então, Isso. podemos ver que a educação e o ensino militar estão realmente atrelados. Muito alinhado. Faz todo sentido. Eu acho que quem não vê sentido num casamento, né, digamos assim, em que busca trazer o retorno de referenciais como a disciplina, sendo repetitivo aqui, como a disciplina e o foco e o interesse, eu não sei porque essas pessoas pensam como a gente vai solucionar isso. Assim. Já que entramos nesse tópico da disciplina, gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre como a escola lida com a disciplina e convivência dos alunos. Deixo com vocês. A disciplina é muito natural, acaba sendo muito natural. No início, a gente foi logo depois da pandemia, né? A gente iniciou na pandemia em 2020, então a gente estava em casa, né? Depois do retorno da pandemia, acabou sendo muito natural o pessoal já entrar no ritmo, né? A ordem unida ali. Então, o pessoal que entra no sexto ano, eles chegam ali, poxa, eu tenho medo do Souza. Eles ficam com medo do Souza e amam a Caliandra. Só que depois eles veem que o bravo na história é a Caliandra e o amoroso é o Souza. Sempre falei, cara. Mas você tá vendo, é verdade. Depois, a Sofia tá rindo porque ela sabe que é verdade isso. A Sofia tá ali balançando a cabeça, concordando. A câmera do Instagram está vibrando agora porque ela sabe que é verdade. Porque no final das contas, o bonzinho da história sou eu. Então, pessoal, eles já pegam o ritmo, eles já sabem, os mais antigos já passam aquela ordem para eles. E acaba sendo muito natural essa parte da disciplina. Então, a parte de você não rabiscar uma carteira, não rabiscar um quadro, uma parede, você já tem aquela organização da sala quando vai embora. A gente sempre fala para eles, poxa, você quer ir embora, deixar a sala suja, você quer encontrar amanhã a sua sala suja, você quer estudar numa sala suja, eles não querem fazer isso, eles não querem isso. Então acaba sendo muito natural para eles também. O bom de a gente pegar alunos de sexto ano, eu sempre falo isso, eu queria pegar no primeiro ano. Igual o Juiz de Fora no Colégio Tiradentes. Aqueles pequenininhos, bochechudinhos, no primeiro ano, aquelas criancinhas. Aí a gente pega no sexto. Ainda é melhor, cara. Entendeu? Sempre os meninos de sexto ano não tem um problema. Entendeu? Quando chega aluno de primeiro ano, aí que não me dá dor de cabeça. Mas no sexto ano não dá problema. Porque ele já vem ali. Você entrou conosco no sexto ano. A Sofia também, por mais que ela tenha uma escorregadinha, depois ela retornou também, foi no sexto ano conosco.
Então, já começa no 6º ano, 11 anos ali, a gente já vai criando essa disciplina, essa sensação de pertencimento dentro da escola, de pertencimento da comunidade escolar. Então, acho que isso fica muito fácil, a disciplina fica muito fácil, já faz parte da vida deles, chegar na hora, saber chegar na hora, você saber se portar quando vai alguma visita lá. O senso de O responsabilidade. senso de responsabilidade acaba sendo natural, não é nada forçado para eles. Então, fica muito mais fácil para eles. E é sem puxar saco, porque É. a gente poderia estar falando que a gente trabalha aqui, né? Não. Mas não é. A gente conhece outras escolas, a gente conhece outras realidades, conhece outras cidades, né? Porque a gente andaria, faz um nômade. A gente não é daqui, né? E Exato. nós três. Não. É E verdade. destacar, né, que os pais, quando matriculam os filhos, né, com a gente, já têm conhecimento da filosofia da escola. Então, eles acabam sendo muito parceiros no sentido de reforçar essas regras, de compreender a necessidade dessas regras, né? A gente está... Souza falou aqui sobre... já é natural o comportamento, né? Ano passado eu levei os alunos do 3º ano numa feira de profissões, que a faculdade empresa realizou, e aí chamou a atenção de todo mundo. Primeiro que eles chegaram e a gente não orientou, a gente não fez aquela, olha, vai todo mundo se comporta, não. Olha, tem dia tal, vocês vão participar do evento tal. Então eles foram uniformizados, impecáveis, a postura deles, o comportamento, foram os únicos alunos que foram em todas as ilhas e fizeram perguntas sobre os cursos e sobre o exercício da profissão depois. Ou seja, ficou todo mundo lá na faculdade encantado, né, com como os nossos alunos eram diferentes, né? E aí é óbvio que a gente fica com muito orgulho. E esses ensinamentos, eles são para a vida, porque todas as instituições possuem regras, né? Todas as instituições sociais, para você viver em sociedade, você precisa seguir regras, né? E isso foi uma coisa que, infelizmente, se perdeu no ambiente escolar, no ambiente educacional ao longo do tempo, né? A falta de observância às regras, o professor sendo colocado como não mais a figura de liderança e direcionamento, mas como mais um que sabe, como o aluno também sabe, e alguns equívocos, né? Que não vou nem entrar no assunto aqui, que é muito polêmico, mas alguns equívocos que foram sendo cometidos ao longo do tempo dentro da educação no Brasil, que trouxeram a gente até aqui. E aí hoje você tem aluno que não está se adaptando, porque acostumou viver sem a observância das regras, né? Então, assim, é uma coisa que a gente enfatiza muito lá na escola e que tem dado super certo, tanto que a procura sempre é muito grande, né, por vaga na nossa escola, graças a Deus. Sim, já que você tocou nesse assunto sobre a educação no nosso país, eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, quais políticas públicas poderiam melhorar na qualidade da educação no Brasil? Bom, Estou falando que ela pega pesado? estou aqui pensando. Essa estava no roteiro. Essa estava no roteiro. Eu acho que a educação por si só ela é uma política pública, né, já. Mas eu acho que a gente precisa mudar a maneira de fazer educação no Brasil. A gente está há 20 anos insistindo nesse sistema, nesse modelo que não tem um nome, que não tem uma definição. Eu acho que a gente precisa rever todo esse processo. Porque eu já trabalhei em colégio particular. E eu não vejo no colégio particular nada que é feito lá, já trabalhei em colégios de referência, é diferente do que a gente pode fazer dentro da estrutura do Estado. Não é diferente. O problema é que lá você tem condições para trabalhar o básico. E eu vejo que atualmente fica se tentando inventar uma nova roda para fazer educação. E eu acho que não precisa.
Eu acho que a educação, a educação enquanto construção de aprendizado e conhecimento, ela tem os seus pilares que precisam ser observados e que, se a gente seguir, ela vai acontecer. O problema é que ficam inventando um monte de coisa que é assim assado e o básico, a preocupação com a efetividade do aprendizado do aluno, às vezes acaba ficando um pouco de lado. Sim, bem, com essa pergunta a gente encerra esse bate-papo marcante com o professor Wagner Dias. Obrigada por compartilhar sua trajetória, visão de mundo e essa energia que inspira. Com escuta, respeito e compromisso, você nos lembrou que educar é transformar, acreditar na juventude e construir caminhos reais para um futuro melhor. Nos vemos no próximo episódio do Além dos Números. Muito obrigado. E assim chegamos ao final de mais um CCM no ar. Aproveitando o gancho aqui que o Vini, via Google, mostrou aqui pra gente. Hoje, dia 6 de maio, é comemorada, né, a inauguração do Colégio Militar do Rio de Janeiro, que posteriormente seria chamado de Imperial Colégio Militar de Corte, em 1889. A aula inaugural foi ministrada pelo Barão Homem de Melo, com a presença de 44 alunos. Foi que ano? 1889. Souza estava lá presente. Ele disse, eu não falei É nada. muito bom salientar que, com exceção da Sofia e da Cuidado com o que você Maria vai Laura, falar. eu sou quase mais novo que Deus também. A cara nem Entendeu? tenta. Foi interessante citar o colégio militar, que nós temos colégios militares, né, Cariana? Nós temos colégios cívico-militares, são diferentes. Nós temos colégios militares, que são os colégios do Exército, né, como no Rio tem, Juiz de Fora tem colégio do Exército, e no Rio nós temos colégios da Polícia Militar também e do Bombeiro. Esses colégios são militares. Os professores são militares, a gestão é militar, né? Nós temos colégios de Tiradentes, por exemplo, que são colégios militares. Só que ele é quase cívico-militar. Por quê? Porque os professores são civis, igual o nosso. Mas lá, o diretor, ele é civil. Mas o comando da escola é militar. O Colégio Tiradentes, por exemplo, nós fomos lá no ano passado. Lá nós temos todos os professores civis, a diretora pedagógica civil, e nós temos 2 militares na escola. Mas o comando da escola é militar. E o programa cívico militar do Estado do Rio de Janeiro, que ele é a direção civil, os professores civis, e tem a inserção dos militares na escola. Então a gente tem que deixar muito claro o que é um colégio militar, o que é um colégio cívico-militar. E teve aquele modelo criado no governo passado, onde inclusive com ótimos índices de educação. Um dos melhores colégios do país é Epicar, por exemplo, que é um colégio totalmente militar, né? É o colégio da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Quem sabe da será? Aeronáutica. Não é? Aqui, não queria falar nada, mas Maria Laura quer falar de novo. Vai, Maria. Eu só ia aproveitar um pouquinho sobre esse gancho do nosso bate-papo sobre educação. Hoje, dia 6 de maio, é comemorado o Dia da Matemática. A gente relembrando sobre a importância da educação e do ensino na nossa sociedade. Um abraço pro Venu, né? Um abraço para o Venu. Venu e para todos os professores de matemática. Isso aí. Bom,
Obrigada à Rádio Areal FM 87,7 por abrir esse espaço tão importante para a gente conversar, trocar ideias, compartilhar novidades, trazer notícias, né, que movimentam o nosso CCM também, Areal e o entorno. E a você que ouviu a gente até aqui, obrigado também por fazer parte desse momento. Agradecemos demais a companhia e por fazer parte dessa jornada cheia de informação, inspiração e diversão. Eu sou a Caliandra e foi um prazer estar com vocês hoje. Nos encontramos no próximo programa com mais informações, atualizações e, claro, muito conteúdo de qualidade. Então não desligue, fique ligado na Rádio Areal 87,7 para continuar acompanhando a nossa programação cheia, a nossa não, deles, né? Mas a gente A tá nossa, com a família a nossa, aqui, claro. cheia de informação, música e tudo que você precisa para o seu dia a dia. Um ótimo dia para todo mundo e até a próxima. Valeu!